Nós estamos vivendo um tempo muito especial. Para mim, esse período do ano é muito especial, porque é um tempo de reflexão, é um tempo de reavaliação, olhar para dentro, olhar para aquilo que foi realizado. Eu gosto de ver as coisas que eu errei, gosto de ver as coisas que eu acertei, gosto de começar a pensar em algumas coisas que poderiam ser diferentes, mas preste atenção, eu penso que a gente não tem como viver olhando pelo retrovisor. Tem muita coisa que poderia ser melhor, mas eu preciso olhar para frente. Então eu me desafio a olhar pelo para-brisa e me perguntar para onde eu devo dirigir em 2026. Qual é o destino? Qual é o local que eu preciso chegar? Aonde que Deus está me esperando? Quais são os planos para 2026? Essa é uma pergunta crucial, eu creio que para todos nós, porque há muitos sonhos nesse processo. Há muitas coisas que a gente imagina, que a gente cultiva no coração, e como alguém disse certa vez, sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada. É muito fácil, é muito barato, porém, nós temos recursos limitados. Nós não temos tempo para fazer tudo que a gente gostaria de fazer. Nós não temos energia para fazer tudo o que sonhamos. Não temos nem mesmo recursos financeiros para custear todos os nossos planos e sonhos, porque, como bem disse a minha avó, você não pode ter tudo. E eu acredito que você já ouviu isso na sua vida também. Não podemos ter tudo. É preciso saber para onde ir. Só que a gente vive um tempo tão interessante que tudo parece possível. A gente olha pessoas anônimas se tornando famosas, conhecidas, de um dia para o outro. Esses dias eu fiquei surpreso, existe uma lista de jovens que ficaram milionários antes dos 20 anos. Você acha muito? Já existe uma lista daqueles que ficaram bilionários antes dos 30. E nós estamos vendo o primeiro homem se tornar trilionário antes dos 60. Há um mundo de possibilidades diante de nós. E a gente olha ao redor e vê muitos casos de sucesso. Sucesso, há muitas possibilidades, há muitos caminhos, há muita coisa que eu e você podemos sonhar, podemos fazer, mas a pergunta continua: para onde ir em 2026? Qual é a próxima parada? Qual é o nosso destino? Porque tem muitas coisas competindo pela nossa atenção agora. Muitas coisas para capturar a nossa atenção, inclusive algumas que estão pendentes na nossa vida, algumas que podem estar travando. Por isso é importante você concluir as questões, resolver os problemas, pedir perdão, perdoar, sabe? Soltar os pesos, se libertar das amarras, para que você possa estar pronto. Soltar a âncora não significa que você vai entrar em movimento, mas pelo menos você está preparado, você está leve, para que quando o vento soprar, você ter uma direção. Mas ainda assim, nós precisamos saber para onde ir. Por que não perguntar para Deus? Ele já respondeu tantas vezes. Por que não perguntar para Deus: Deus, aonde eu preciso estar no próximo ano? A gente lê na Bíblia a palavra de Deus, Ele respondendo essa questão para tantos homens, para tantas mulheres, mas aí eu me vejo em outro problema. Quando Deus responder, eu vou saber diferenciar o sonho dele do meu sonho? Quando Deus responder, eu vou saber diferenciar aquilo que é importante para Ele, daquilo que é importante para mim? Como que eu consigo me posicionar diante disso?
E eu preciso convidar você a descobrir em uma das cenas mais intrigantes do Natal uma resposta para isso. Exatamente onde nós temos na palavra de Deus, Mateus capítulo 3, e eu vou ler a partir do versículo 13 com você. Aliás, Mateus 2, 13, diz assim: depois que partiram, ou seja, os reis magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe, fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe, durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos próprios magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque eles já não existem. Essa história aconteceu tempos depois de Jesus nascer. A visita dos magos, ela não é propriamente na noite de Natal. Certamente Jesus já tinha algumas semanas de vida, e aquela era uma visita inesperada. O texto fala que José e Maria não estavam mais na estrebaria, não estavam mais no curral, eles estavam agora numa casa, recebem essa visita ilustre, e certamente eles já estavam todos ali organizados na nova rotina com o bebê. Talvez até o cantinho do bebê já organizado, talvez Maria já tinha arrumado a casa do jeitinho dela, tudo pronto. E aí mais esse momento de alegria, muito mais coisas para sonhar, muito mais coisas para poder planejar, porque esses reis, esses magos surgiram com presentes de realeza, ouro, incenso, mirra. As coisas melhoraram, finalmente. Sabe, Jesus, ele nasceu de uma forma muito humilde. Quando ele foi apresentado no templo, usaram uma pombinha, que era a oferta do mais pobre. Eles não tinham muitos recursos. Então o presente dos magos, com certeza, trouxe a eles uma grande alegria. E imagine aqueles homens chegando, aquela caravana, e eles perguntando: como vocês nos acharam aqui em Belém? E eles responderam então: olha, nós seguimos a estrela, nós viemos aqui por causa da estrela que brilhou. E o outro deve ter falado assim: ah, mas foi Herodes que passou para a gente a localização, e a gente chegou aqui. Imagine como eles não ficaram impressionados. Reis, magos, indicados por Herodes, o grande rei da Judéia naquela época, eles deveriam se sentir muito importantes. Visitas, presentes, atenção. Qual de nós não começaria a sonhar nesse mesmo momento? Mas veja, há uma diferença na vida de José e Maria. Eles não ficam impressionados, eles não se deixam levar pelo que está acontecendo, eles não começam a planejar, a imaginar um futuro por causa do que está acontecendo ao redor. Eles dão um passo para trás e tentam discernir o que Deus quer. Veja, muitos de nós ficamos impressionados, e sabe o que é ficar impressionado? É ter uma impressão. É óbvio. Ter uma impressão. Mas veja, impressão é uma marca. E muitas das vezes essas marcas fazem com que a gente fique olhando para elas e admirando.
Às vezes a gente tem a marca de um diploma e fica olhando para aquela marca, a gente fica impressionado com aquele diploma, a gente fica impressionado com os elogios, a gente fica impressionado com os convites, fica impressionado com os recursos, com as promessas de tantas pessoas. Mas quando aqueles visitantes foram embora, José tem um sonho. Deus fala com eles: fuja para o Egito. Não se apegue ao que está acontecendo aí. Eu tenho um sonho para você. Eu tenho um propósito para você. Imagine, as coisas estavam começando a melhorar para José, para Maria, para Jesus, mas eles tinham que largar tudo para trás, sabe? Ele tinha dinheiro agora, tinha recurso. Havia muitas possibilidades nas mãos de José, mas ele escolheu um propósito. Ele escolheu obedecer a Deus. E sabe uma coisa curiosa que eu vejo aqui? Mais uma vez, Deus manda um José para o Egito por causa de um sonho para salvar o mundo. O José lá do Gênesis e agora o José, pai de Jesus. Ambos foram para o Egito. Ambos foram por causa de um sonho. E ambos foram para salvar o mundo. Que coisa curiosa, veja como Deus trabalha, não é mesmo? Há um propósito para cada um de nós precisamos descobrir. E José usou os presentes, os recursos que Deus deu a ele, não para realizar os próprios sonhos, mas para cumprir o propósito de Deus. Ele usou aquilo que estava à sua disposição, sabe, e investiu tudo para obedecer a Deus. Eu sei que para mim e para você, existem muitas opções ao redor, há muitas coisas chamando por nós, há muitos sonhos à venda, queridos, mas só há um propósito. Só há um motivo pelo qual vale a pena viver. E eu digo a você nessa noite: não procure por um sonho, viva por um propósito. Quantas pessoas desperdiçam a sua vida pensando em sonhos e sonhos e sonhos? Esses dias eu estava assistindo 2 publicitários fazendo comparação dos comerciais antigos para os atuais. E eles estavam dizendo que antigamente a propaganda era assim: para você ter tempo para sua família, para você investir nas coisas que você gosta, curtir os filhos, você precisa comprar essa máquina de lavar roupa. Com ela você vai ter tempo. Hoje em dia a propaganda é mais ou menos assim: seja quem você sempre sonhou. Compre tal coisa e você vai ser feliz. E aparecem as cenas incríveis, aquelas cenas que nos fazem sonhar. Veja, antigamente vendiam um produto para você cumprir o seu propósito. Hoje eles fazem a gente sonhar para vender um produto. Ora. Veja se não há uma máquina de sonhos falsa sendo oferecida para cada um de nós. Veja se não há muitas ilusões sobre a mesa, muitas coisas que parecem legítimas, mas são propostas que nos afastam do plano que Deus tem para a gente, de onde Ele nos espera em 2026. Eu digo a você: não se venda por um sonho, viva por um propósito. Foi exatamente o que José fez. Ele agiu rápido, ele decidiu responder, ele tomou uma atitude durante a noite, arrumou as coisas, pegou o menino, pegou a mulher e partiu. E veja, você sabe que não dá para organizar e levar tudo que você quer de última hora, ainda mais com criança, com mulher e tudo mais, não dá. Algumas coisas infelizmente ficam para trás, mas eu preciso dizer isso para você, porque eu aprendo isso com José.
Sonhos só se realizam quando eles são transformados em decisões. Até aquilo que Deus tem para você, cada promessa, cada plano de Deus para a sua vida, somente se realiza se você decidir por eles, decidir concordar com o que Deus tem para você. Senão serão sempre sonhos, sonhos e mais sonhos. Mas eu vejo em José que muitas das vezes sonhos pessoais interrompidos significa que propósitos divinos estão sendo realizados. E isso vale tudo. Vale a pena ter sonhos pessoais interrompidos. Um sonho interrompido para ver um propósito realizado. Tudo isso por causa de uma decisão. Uma decisão que eu e você precisamos tomar. Uma decisão que cada um de nós precisa de fato abraçar. Sabe, eu vejo esse texto que Herodes tentou se vingar. Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, porque ele não achou o menino rei que havia nascido. Jesus tinha fugido com a sua família, José tinha levado todo mundo. Herodes decidiu matar então todas as crianças, mas ele não conseguiu cumprir o plano dele. Ele morreu sentado. Eu não sei você, mas eu espero que você também abrace isso que eu vou te dizer agora. Eu, de fato, em 2026, vou ver o inimigo morrer sentado, porque eu não vou estar onde ele está pensando que eu vou. Em 2026, eu convido você a ver o inimigo morrer sentado, porque nós estaremos cumprindo e vivendo os planos que Deus tem para nós, no lugar que Ele tem para nós. Talvez a gente não saiba para onde ir, mas eu tenho certeza que você sabe para onde não deve ir. 2026 vai ser esse ano, sem dúvida. Nós estaremos no lugar do nosso chamado, porque o propósito de Deus é maior do que qualquer sonho que a gente possa ter, é maior do que qualquer coisa que a gente possa imaginar, sabe? Aquele menino da manjedoura, ele cresceu, aquele menino da manjedoura se tornou um homem feito, ele fez milagres, ele curou pessoas, ele de fato trouxe vida aos mortos, mas ele também morreu, ele também ressuscitou, para que agora a gente pudesse ter mais do que um ano novo, para que a gente pudesse ter vida nova, não do dia 31 para o dia 1º, mas agora, aqui. E é isso que está disponível para nós. Nós temos o perdão dos pecados, nós temos a salvação, nós temos o Espírito de vida em nós, em Cristo, queridos. Há muito mais do que sonhos, porque Ele tornou o impossível em realidade. E é com isso que vale a pena a gente sonhar, com os planos que Deus tem para a gente. Assim como José, e assim como tantos homens e mulheres, sabe? Você precisa sair daqui hoje com uma decisão. Eu e você precisamos sair daqui hoje convictos de que algo precisa ser resolvido, algo precisa ser definido, decidido dentro de cada um de nós. Convido você nesse momento a segure sua mão assim, o seu sonho para 2026. Pense aí, o que você está pensando, o seu grande sonho para 2026? Segure ele nas suas mãos aí. Segure. Está com ele nas suas mãos, esse grande sonho. Você precisa passar esse sonho por um filtro. Pergunte para você mesmo: quando eu realizar esse sonho, eu estarei mais disponível para obedecer a Deus? Ou estarei muito ocupado para obedecê-lo? Pergunte a si mesmo:
Quando eu realizar esse sonho, Deus terá transformado as pessoas ao meu redor, ou eu apenas serei beneficiado? Se a resposta for não, eu convido você a descartá-lo. Para que Deus traga um novo significado. Porque por mais lindo que possa parecer esse sonho, eu digo a você, se ele não é parte do propósito de Deus para você, ele não vale a pena. Lembre-se, sonhos interrompidos significam um propósito realizado. Não o nosso propósito, mas o de Deus. Por esse propósito é que vale a pena viver. Você precisa sair daqui com essa decisão. Sabe por quê? Eu sei que há um custo muito alto, há um preço muito alto. Agora que eu estava relendo esse esboço, estava compartilhando com os meus irmãos ali, meus obreiros mirins, falando exatamente sobre isso, como é difícil a gente ouvir e entender a voz de Deus. E eles mesmos falando que a gente planeja, às vezes não dá certo, a gente quer fazer as coisas, a gente faz tudo certinho, mas dá tudo errado. Pois é assim na vida de todo mundo. Não há garantia nenhuma de que aquilo que a gente pensou que ia dar certo, vai dar certo, não tem. Mas a gente tem que estar sensível à voz de Deus, sabe? Imagine se cada um de nós tivesse os ruídos do coração calados. Imagine se você pudesse silenciar todas as propostas que tentam te seduzir, tentam fazer com que você se afaste de Deus. Olha, imagine se você pudesse cancelar tudo isso para ouvir claramente a voz de Deus. Imagine uma igreja, a nossa igreja, capaz de ouvir a voz desse Deus para obedecê-lo, para fazer a vontade dEle. Apenas imagine o quanto nós poderíamos abençoar a nossa família. Imagine se nós estivéssemos prontos e dispostos a pagar o preço pelos sonhos de Deus, pelo propósito de Deus nesse próximo ano. Quantas pessoas nós vamos alcançar, quantas vidas nós vamos transformar. Eu quero que você imagine isso se tornando real através da nossa renúncia, através da nossa entrega. Pessoas se rendendo aos céus. Pessoas que não estão procurando por um sonho, mas estão vivendo um propósito. Eu desafio você nessa noite a decidir isso. Fique de pé no seu lugar. Porque essa é uma decisão muito importante. Essa decisão vai mudar a sua vida. Mais do que 2026. Mais do que a próxima década. Essa decisão pode mudar as suas futuras gerações. Foi o que meus obreiros me disseram ali. Se eles não tivessem ouvido a voz de Deus, Jesus tinha morrido e a gente não estaria aqui. Eu falei, pois é. Como é importante ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Para que futuros, para que planos, propósitos que Deus tem para mim e para você, não sejam cancelados e abortados. Vale a pena cancelar o seu sonho para abraçar o propósito de Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós estamos nos preparando para viver esse próximo ano, estamos nos preparando para esse novo tempo, estamos nos preparando, Senhor. Às vezes é difícil saber para onde ir, mas nós cremos que em Ti há resposta, cremos que em Ti há direção.
apresentamos a Ti nossos pequenos sonhos, apresentamos a Ti nossos pequenos planos, apresentamos ao Senhor a nossa vida, sabendo que o Senhor é quem sabe, o Senhor é quem tem os verdadeiros planos a nosso respeito, o Senhor é quem sabe exatamente aquilo que nós precisamos, é o Senhor, mais ninguém, não há outra resposta senão o Senhor. E é por isso que nos achegamos, nos apresentamos a Ti e pedimos: ilumina nosso coração, não nos deixe ficar perdidos, presos, impressionados, olhando para a marca dos nossos pequenos sonhos, mas faze-nos ver a vereda da vida, o caminho da vida, aquilo que o Senhor está nos chamando para viver, fazendo a Sua vontade se realizar assim na terra, como ela é no céu. Senhor, ajuda-nos a nos arrepender, a deixar para trás, a renunciar, a tomar a nossa cruz, negando a nós mesmos, porque vale a pena viver para Ti, vale a pena olhar adiante e ver que o Senhor está esperando por nós, mais adiante. E é essa a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor.